O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou para manter a decisão que anulou todos os atos da Operação Lava Jato contra o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Vamos chamar o André Anelli ao vivo aqui na programação, vai trazer todos os detalhes em relação a essa manifestação do ministro Gilmar Mendes. Bem-vindo de volta, André. Obrigado, Caniato. O ministro Gilmar Mendes manteve o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a parcialidade na atuação do ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, e também parcialidade do Ministério Público na Operação Lava Jato. Com essa interpretação, foram anulados todos os atos da Lava Jato contra o ministro da Fazenda do primeiro governo Lula, Antônio Palocci. Depois do voto do ministro Gilmar Mendes, o placar agora se encontra em 2-0, já que o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, também votou a favor. Faltam os votos de Edson Fachin, Nunes Marques e André Mendonça. A segunda turma analisa recurso da Procuradoria-Geral da República, a PGR, contra a anulação dos atos. O julgamento, feito em plenário virtual, a princípio, vai até sexta-feira da semana que vem, dia 4 de abril, e a gente vai acompanhando, então, todas essas votações. Caniato, você que está assistindo aqui ao Jornal Jovem Pan, porque, afinal de contas, são feitas no plenário virtual e quer dizer, então, que, inclusive, no final de semana, pode haver algum tipo de atualização a respeito desse julgamento. Pois é importante, inclusive, para a gente tirar a dúvida das pessoas que nos acompanham. Você, por exemplo, tem que ficar entrando no sistema do STF para verificar se o juiz depositou o seu voto ou tem alguma coisa como um alerta no celular? Tem uma novidade, uma nova notícia? Como é que funciona isso para vocês se atualizarem? Ou tem que ficar entrando de hora em hora, hein, André? Tem que ficar entrando, viu, Caniato? É um sistema interno do Supremo Tribunal Federal, onde, inclusive, a gente pode acompanhar os votos dos ministros quando esse julgamento não tem nenhum tipo de segredo, não é irrestrito, quando esse julgamento acaba sendo aberto ao público. A partir de então, os votos dos ministros são colocados ali nesse sistema que muitas vezes acaba sendo questionado, principalmente por parte das defesas também daqueles envolvidos, uma vez que as defesas não podem apresentar as suas teses, não podem apresentar, então, a sua argumentação. E o Supremo Tribunal Federal tem utilizado, principalmente, esse sistema do plenário virtual também para agilizar os processos, uma vez que vários processos, vários julgamentos são feitos ao mesmo tempo por meio desse sistema virtual e acabam, então, demandando mais tempo para que os ministros façam a sua votação, mas, em compensação, esses julgamentos ocorrem vários ao mesmo tempo. A gente repete aqui, então, que Dias Toffoli, ele que é o relator do caso, e Gilmar Mendes já apresentaram o voto, apontando, então, parcialidade do então juiz Sérgio Moro, atualmente senador aqui em Brasília pelo União Brasil, a respeito dessa atuação na Operação Lava Jato. Caniato. Legal, André Anelli, as últimas informações, ele segue atento, qualquer novidade ele volta aqui na programação. Chama a Maria de Carli, vai trazer as análises acerca desse posicionamento de Gilmar Mendes, seguindo a manifestação do ministro Dias Toffoli para manter a anulação desses processos contra Antônio Palocci. E claro, que quando a gente traz uma notícia como essa, a reflexão pode ser ampliada e amplificada, né? As muitas reversões que aconteceram em relação aos julgamentos ligados à Operação Lava Jato. E muito se fala do legado da Operação Lava Jato, que praticamente não existe, né? Não, muito triste. A Lava Jato, para mim, como eu era muito jovem quando acompanhava, né, na TV, foi um processo muito importante para a nossa democracia. Eu vejo como o processo, né, que escancarou a corrupção, que já é latente no nosso sistema. A gente sabe como troca de favores políticos, de influência política, como funcionou tudo isso com as empresas estatais, e ver essa anulação, ver essa descredibilidade pela operação, com os aspectos políticos, né, que gente envolvida na operação, que acabou se envolvendo na política, realmente descredibiliza todo um aparato de investigação
para a gente conseguir minar um pouco esse sistema tão corrupto que aflige o nosso país. Então, eu fico muito desencorajada mesmo com essa decisão. É o que eu tenho a dizer, Caniato, eu já estou descrente dessa operação e acho que vai levar muito tempo para a gente retomar um processo investigativo tão grande como foi a Lava Jato. Isso desmotiva até, né, a gente vê ações como essas para escancararmos a corrupção no nosso sistema. Pois é, algo que toma conta do noticiário é o julgamento do 8 de janeiro, né, Maria? Há pouco nós conversamos com um advogado que trazia as impressões e reflexões sobre o julgamento que trata da suposta tentativa de golpe de Estado, só que em paralelo tem o julgamento sobre as pessoas que participaram dos atos no dia 8 de janeiro. E também nós exibimos uma reportagem que falava dessa articulação no Congresso Nacional. Há muitos integrantes da oposição que acreditam que se o PL da anistia fosse colocado em votação no dia de hoje, ele seria aprovado. Mas, enfim, há um longo caminho para que a anistia fosse efetivamente estendida a essas pessoas, porque não basta a aprovação da Câmara e do Senado. Isso passaria para a sanção do presidente da República. Trata-se de um projeto de lei. O presidente poderia vetar. Uma vez vetado o PL da anistia, isso seria apreciado pelo Congresso Nacional, que poderia derrubar o veto. Caso esse veto fosse derrubado, talvez uma sigla ajuizaria uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando justamente a constitucionalidade desse PL. Ainda que muitos atribuam a esse texto a salvação da lavoura, é um caminho difícil, né, para você conseguir reverter as penas impostas aos condenados pelo dia 8 de janeiro, não concorda? Total. E você mencionou aí todo o processo que teria que acontecer caso ocorresse o de praxe, né, o Congresso, Legislativo e Executivo. Quanto tempo isso não levaria, né? A não ser, obviamente, esse processo teria muita prioridade, então pode ser que eles trouxessem mais celeridade ao caso, por conta das eleições que se aproximam. Como eu disse anteriormente, né, quando a gente mencionou o caso da Débora, esse processo, o STF, a anistia, vão ser pautas quentíssimas nas nossas eleições de 2026, vão pautar a esquerda, tanto esquerda quanto direita, e digo mais, né, vai caber a todo esse processo enxergarmos quem será o então candidato da direita, porque está tudo agora nas mãos do Bolsonaro e bolsonarismo. Quem quer que seja o nome viável para 2026 vai ter que ter essa chancela do bolsonarismo, querendo ou não querendo. A gente sabe que é um movimento extremamente influente no nosso país, né, no viés da direita. Mas, como você disse, eu acho que bem mencionado, se passasse agora no nosso Congresso, a gente sabe que a gente tem um Congresso predominantemente mais a centro-direita, então provavelmente que esse PL tivesse esse apoio por conta dessa composição atual, mas com as medidas que fossem ter os entraves, né, caso fosse para o Executivo, que é um Executivo mais à esquerda. Eu enxergo que está tudo muito nebuloso atualmente. A gente sabe que há o julgamento no STF em paralelo com o Legislativo, então não dá para a gente traçar nada muito definitivo no momento. O que a gente vê é que, enquanto isso, as pessoas vão arcando com as suas penas longas, que são de fato exageradas, na maioria dos casos, sim, e o debate vai ser politizado e polarizado cada vez mais com a aproximação das eleições de 26. Tiro curto, tá? 40 segundos no máximo. Caso o Supremo faça uma meia-culpa em relação à dosimetria e revise algumas punições, eu faço essa pergunta pensando no posicionamento de Luiz Fux. Caso haja uma flexibilização e pensem em penas mais brandas, você acha que isso esvaziaria o processo do PL da anistia ou não? Na verdade, até estimularia o debate e o avanço dessa pauta. Eu acho que estimularia, porque as pessoas veriam que teria mais legitimidade em avançar com essa pauta, porque teria sucesso em passar. Eu achei que você fosse me perguntar qual a pena eu acharia justa em termos de anos. Aí eu falei, ainda não estou pronta para legislar assim e julgar assim. Mas com certeza eu acho que traria mais fortalecimento ao processo político no Legislativo. Daqui a pouco voltamos a conversar.